Olá, tudo bem? Que bom que podemos estar mais uma vez juntos aí para compartilharmos essa sequência de mensagens sobre o que acontece quando a Igreja do Senhor Jesus se reúne para orar. Eu estou muito empolgado com esse tema, espero que você também esteja aí entusiasmado, porque grandes transformações acontecem quando a Igreja se coloca no lugar de oração. Falamos na mensagem anterior sobre após a ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, os discípulos voltam do Monte das Oliveiras e diz a palavra de Deus que eles perseveravam unanimemente em oração e em súplica, buscando, desejando ardentemente, fervorosamente, intensamente, atentos, com a mesma disposição mental, o cumprimento da promessa que o Senhor Jesus lhes havia feito de que eles seriam revestidos de poder quando descesse sobre eles o Espírito Santo, e eles perseveraram ali, e o que aconteceu é que o resultado daquela promessa foi algo tremendo e maravilhoso, que se cumpriu porque a igreja se colocou numa atitude de oração, de perseverança. E eu queria falar com você hoje sobre esses resultados, Quais foram os resultados de uma vida de oração, da igreja reunida, orando, buscando a promessa de Deus. Falamos que Deus tem promessas para a sua vida, tem promessas para a sua igreja, tem promessas para a sua casa e tem promessas para a nossa nação. Nós precisamos nos agarrar a essa promessa. Essa é uma das traduções dos termos que nós falamos ali, sobre perseverar. Nós nos agarramos à promessa, confiando, esperando o cumprimento dela. Então vamos ver lá. O primeiro texto que nós vamos ler já está em Atos capítulo 2, ali no verso de número 4, diz ali a palavra de Deus que o Espírito Santo veio e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Aqui nós vemos o primeiro efeito, o primeiro resultado de quando a igreja se dispõe a orar. Eles foram cheios do Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, para que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Isso acontece a partir de uma vida intensa de oração, de uma busca, de um desejo, como falamos ontem, de um fervor, de uma ebulição no coração, de um desejo ardente de se agarrar a essa promessa, porque uma vida cheia do Espírito Santo é a vontade de Deus para todos nós. E quando eles estavam ali orando, eles foram cheios do Espírito Santo que veio sobre eles e passaram a falar em outras línguas. Houve ali uma distribuição dos dons do Espírito, Então, vemos também que o resultado daquela oração está em Atos, capítulo 2, verso 14, que Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, dizendo: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção. Olha que coisa tremenda. Um resultado da oração é que eles também foram revestidos ali de uma ousadia, de coragem, de intrepidez. Nós vemos aqui o mesmo Pedro que pouco tempo antes, menos de 2 meses antes, ele havia negado Jesus diante do Sinédrio, ele havia temido por sua vida. Agora esse homem se levanta com autoridade diante daquela multidão, com ousadia, e começa a pregar um sermão, uma palavra, com intrepidez. Esse é resultado também de uma vida de oração. Quando nós nos colocamos no lugar de oração, nós somos revestidos do Espírito Santo, de poder, recebemos dons e somos revestidos de ousadia, de coragem, de intrepidez. Essa é a obra do Espírito Santo agindo na nossa vida e ela acontece por meio da oração. Veja quantas coisas a oração produziu como resultado. Vemos ainda, se a gente avançar lá para o versículo de número 41 de Atos capítulo 2, vemos um outro resultado. Pedro prega aquele sermão e diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha aí o resultado de uma igreja que se reúne para orar, para buscar a promessa, para receber a promessa que Deus garantiu, que eles seriam cheios do Espírito Santo. Eles fizeram isso e quando veio esse batismo no Espírito Santo, esse enchimento do Espírito Santo, eles não somente foram revestidos de poder, receberam dons,
foram revestidos de coragem, de ousadia, mas passaram a ter um ministério frutífero. Eles passaram agora a ver um crescimento tremendo da igreja. Pedro entrega aquele sermão ali, prega com ousadia e intrepidez, e diz a palavra de Deus que quase 3.000 pessoas. Olha que mensagem poderosa, olha o resultado da igreja que se coloca em oração. Nós vamos ver coisas tremendas, nunca vistas antes, queridos, quando nós nos colocamos em oração. Então, somos chamados a perseverar em oração. Se a gente avançar para o versículo seguinte, a gente vê um outro resultado daquela atitude de oração da igreja. Eles se dedicavam, os que se converteram, né, ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, aquela multidão de pessoas que entregaram a vida a Jesus começaram agora a ser instruídos e a se tornarem o que? Homens e mulheres também de oração. Porque a oração deve produzir não somente os seus efeitos na forma de vermos coisas maravilhosas, mas deve também contagiar aqueles que são alcançados com a mensagem do Evangelho para que se tornem pessoas de oração. Porque quanto mais as pessoas se reúnem, quanto mais a igreja entende a dinâmica, o poder e o impacto da oração como igreja, mais nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecendo e mais resultados abençoadores nós vamos colher. Então, vimos ali que começou um processo de um crescimento tremendo da igreja. Se a gente avançar ainda para o verso de número 43, vemos também que o resultado da oração da igreja produziu o quê? Temor. Diz, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Ora, o que mais nós queremos, queridos, é ver uma sociedade cheia do temor de Deus, que vive os princípios da palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, que vive uma vida de santidade. E isso só é alcançado através do temor do Senhor. E nós vemos ali na experiência da igreja que estava orando, que o Espírito de Deus veio, se cumpriu aquela promessa porque eles perseveraram em oração, e entre os muitos resultados daquela oração veio um temor do Senhor sobre todos aqueles que haviam ouvido a palavra de Deus. Avançando ainda para os próximos versículos, 44 e 45, vemos também que o resultado da oração levou os que criam a manterem-se unidos e tendo tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, nós vemos aqui uma ação do Espírito de Deus gerando no coração de cada pessoa um interesse, um comprometimento, gerando uma atitude de se importar com a necessidade do próximo. Isso tudo aconteceu por quê? Porque a igreja se colocou em oração, perseverando, unânime, buscando, suplicando, aguardando o cumprimento da promessa. Quanta coisa, um crescimento tremendo, um discipulado, né? As pessoas começando a viver uma vida de oração, aprendendo também a como ser homens e mulheres de oração. E aí no verso 46 nós vemos um outro resultado, que veio tudo como consequência daquela atitude de oração. Diz que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Esse é um outro resultado de uma vida de oração. Nós vamos desfrutar de comunhão, nós vamos desfrutar de alegria, de singeleza de coração, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Né? Nós vamos desfrutar dessa comunhão que nos fortalece como corpo de Cristo. Por isso que é importante estarmos unidos. Quando nós estamos unidos em oração, nós nos expomos à ação do Espírito Santo de Deus para que ele trabalhe em nossa vida, no nosso meio, como corpo, como igreja, e experimentemos essa atmosfera maravilhosa de harmonia, de relacionamento, de comunhão, de apoio mútuo, né, de mútuo interesse, de suprir as necessidades uns dos outros. E avançando ainda ali para o último versículo, número 47 do capítulo 2, nós vemos ainda que também o resultado daquela oração
coletiva é que eles, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo mundo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, nós vemos aqui o crescimento da igreja, nós vemos aqui o louvor sendo dado a Deus, e por causa da atitude de uma vida de oração, de perseverança, eles começaram a experimentar um crescimento diário. Cada dia mais pessoas eram, de certa forma, influenciadas, impactadas por aquele movimento tremendo e crescente que aconteceu, começando com a igreja que se dispôs a confiar, a crer na promessa e a buscar com toda vontade, com toda intensidade, através de uma vida de oração, dedicando todo o seu coração. Queridos, quantas coisas nós vemos aí como resultado da oração, não é? Então, essa palavra é para encorajar você a confiar que também quando você se dispuser a orar como igreja, a buscar a Deus, você vai ver coisas tremendas acontecendo. Nós vamos ver juntos, como corpo de Cristo, muitos resultados de uma vida de oração, quando a igreja se posiciona para orar. Espero que você tenha sido encorajado e abençoado e aguardo você na nossa próxima meditação. Grande abraço. Até mais.